Eu acho que dizer que foi igual é difícil, né? Porque os fundamentos eles são sempre um pouquinho diferentes, mas a consequência ela acaba sendo muito semelhante, né? Em essência, quando essa situação aconteceu, se me permite, eu soube a primeira ligação que eu recebi na última semana de março foi de um cliente na Índia dizendo que não conseguiria pagar e o dinheiro estaria na conta dele porque estava em lockdown. Eu nem sabia o que era lockdown, né? Aquele foi a minha primeira ligação às 7:55, numa segunda-feira, né? Bom, a situação chegou de uma maneira colossal para todo mundo, ou para a grande maioria das pessoas, pelo menos no primeiro momento. No caso da gente, 98% dos recebíveis não chegaram, pararam, e a gente não sabia, não tinha muito o que fazer. No primeiro momento, a gente vai pelas necessidades mais importantes, né? Então, primeiro, a preservação da vida das pessoas. Então, não sabemos o que está acontecendo, vamos todo mundo para casa, independente se temos sistema, não temos sistema, se tem um aparato legal para as pessoas trabalharem de home office ou não, né? Vamos cuidar disso, né? E o segundo momento é o seguinte, tá, agora o que a gente faz para preservar os nossos negócios, né? No caso da TecDuto, a gente focou no caixa. O que eu preciso fazer em relação a preservar o nosso caixa? Quanto eu tenho de caixa, quanto que ele segura em termos de burnout? Burnout é basicamente o conceito de finanças mais fundamental que tem, quantos dias de caixa eu tenho para eu sobreviver, né? Então, se eu não receber absolutamente mais nada, quanto que eu consigo segurar e sobreviver? Então, a gente olhou para isso, e aí foi basicamente fazer uma seleção do que é absolutamente fundamental nosso e o que a gente precisa renegociar. Então, do que era a nossa operação, a gente enxugou ao máximo possível e, basicamente, começou um trabalho hercúleo de renegociação com fornecedores numa ponta e com clientes na outra ponta, né? O mesmo esforço que a gente tinha para o recebimento, a gente precisava ter para a negociação. Eu acho que assim, a gente teve uma vantagem nesse primeiro momento, que foi o seguinte: todo mundo está no mesmo barco. Essa situação ela chegou de uma maneira multissetorial e de uma maneira muito forte para todo mundo. Então, assim, fica muito claro que não é uma situação de, puxa vida, tem alguém querendo se aproveitar, né? Mas a gente focou nisso e passou a negociar de uma maneira muito séria numa ponta, só que na outra ponta, em relação ao funding da operação, o que fazer? De repente, a situação era tão grave, tão grave, tão grave, que o sistema financeiro falou, olha, a gente vai segurar o crédito. No primeiro momento, todas as medidas dos governos foram inócuas, não chegou dinheiro na conta final de jeito nenhum. São raros os empresários com que a gente conversa que, naquele primeiro momento, conseguiram ter algum tipo de financiamento. E, basicamente, o que a gente fez? A gente reposicionou a equipe comercial nos segmentos em que tinham retorno. Então, por exemplo, os supermercados, por exemplo, é um segmento que estava funcionando. Então, por quê? Se o meu negócio é infraestrutura, em vez de eu trabalhar numa construção de uma obra de geração de energia, por exemplo, eu vou reposicionei minha equipe comercial para trabalhar com hospitais, trabalhar com supermercados, enfim, para alguns segmentos em que a gente chegava ao potencial de recebimento. Porque não adianta só eu vender, mas eu preciso receber de uma maneira mais segura. A gente aumentou o nosso critério em relação ao crédito. Então, em vez de eu vender mais a qualquer custo, eu preferi vender menos, mas com mais certeza de recebimento.